Fala fera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Sonhos da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. Eu sou Juan Reis e hoje vamos falar sobre um dos assuntos que costuma aparecer bastante na prova do Enem. Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. As leis de Newton foram publicadas em 1687 pelo físico inglês Isaac Newton. Sua principal obra, intitulada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, trouxe os fundamentos da dinâmica. Vem com a gente que no episódio de hoje, o professor Gustavo Bruno vai te ensinar tudo sobre esse assunto. Fala aí, professor! Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Gustavo Bruno, professor de Física aqui do Vai Cair no Enem. E hoje eu tô convidando vocês para um pequeno bate-papo sobre as leis de Newton. Vamos nessa? As leis de Newton, como vocês sabem, são as leis que governam todo o universo da mecânica, que, por sinal, é subdividida em algumas situações. Temos a cinemática, temos a dinâmica, temos a estática, mas falando um pouco sobre a dinâmica, que é o nosso foco central hoje, essa parte da dinâmica é a parte da física que estuda tudo sobre o movimento, levando em consideração a causa do mesmo. E quando a gente fala de levar em consideração a causa do movimento, eu posso citar algumas grandezas físicas, como por exemplo, energia, força, trabalho. Essas são algumas das formas da gente causar, da gente provocar o movimento. E é claro que a gente, para falar de movimento, a gente não pode deixar de lado as leis que o governam, que são as leis de Newton. A primeira lei de Newton, conhecida como a lei da inércia, ela é basicamente um confronto com algumas teorias que o Galileu já tinha colocado em prática. O Galileu acreditava muito numa coisa chamada de estado de equilíbrio. Ele afirmava que todos os corpos tinham um estado de equilíbrio e que, ao ser colocado uma força externa sobre aquele corpo, esse estado de equilíbrio ele era quebrado. Ou seja, imagina comigo uma cadeira parada. A partir do momento em que uma pessoa amarra uma corda ou ela mesma com a própria mão vai lá e puxa essa cadeira, esse estado de equilíbrio ele era quebrado, a cadeira entraria em movimento. Porém, no momento em que essa força externa fosse cessada, o corpo voltaria para o estado de equilíbrio. No caso da cadeira, se a pessoa para de puxar, essa cadeira voltaria para o repouso. O Newton ele confronta essa ideia com a teoria da inércia, que pela morfologia da palavra, ela representa para a gente a tendência de um corpo manter a sua velocidade. Lá na frente, o Newton vai falar um pouquinho também sobre a ideia de força de atrito. Ele mostra pra gente que o corpo ele só voltaria a entrar em repouso se alguma força externa provocasse esse repouso. No caso da cadeira, se uma pessoa parasse de puxar, essa cadeira só voltaria para o repouso se houvesse atrito entre o chão e os seus pés. Continuando aqui com a nossa lei da inércia, então esse confronto foi uma grande briga que o Newton comprou com a teoria do Galileu, mas ele conseguiu demonstrar que sim, que todo corpo que está em repouso, ele vai permanecer em repouso, mas todo corpo que está em movimento uniforme, ou seja, caminhando com velocidade constante, ele vai continuar no movimento uniforme, até que uma força externa atue sobre ele. Então, exemplificando com a ideia da cadeira, se eu puxasse a cadeira e soltasse, se não fosse pelo atrito, essa cadeira continuaria em movimento para o resto da vida. Continuando com as leis de Newton, vamos agora falar um pouquinho sobre a segunda lei dele, que basicamente eu considero como se fosse uma consequência da nossa primeira lei. Essa segunda lei é uma formulação matemática e ficou conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Não é à toa que o Newton chamou esse princípio de princípio fundamental, porque basicamente é uma das equações que tem a capacidade de juntar dois ramos da mecânica, a cinemática e a dinâmica.
O Newton ele percebeu que ao aplicar uma força em um corpo, essa inércia era quebrada. E lembra no início da nossa conversa, quando eu falo de inércia, eu falo da tendência de um corpo manter a sua velocidade. Então, resumindo, quando eu aplico uma força, eu quebro essa inércia, ou seja, eu forço ao meu corpo a modificar a sua velocidade. E se a gente forçar um pouquinho a nossa mente e voltar lá nos conceitos da cinemática, quando a gente fala de mudança da velocidade por um intervalo de tempo, a gente traz à tona uma grandeza chamada de aceleração. Então, vê como ficou bacana, vê como ficou legal esse link. Toda força, ela consegue quebrar essa inércia. Toda força, ela vai provocar uma aceleração. Lembrando que essa força resultante ela tem que ser não nula, tá? Tem que ser diferente de zero. E aí ele consegue formular aquela famosa equação. Força resultante é a massa vezes aceleração. Um parênteses muito grande para essa ideia da massa, tá? Quando a gente fala de massa no conceito químico, a gente está falando de quantidade de matéria. Ah, fulano tem 80 quilos, fulano tem 90 quilos. Então, fulano que tem 90 quilos, ele tem mais matéria do que o outro que tem 80. Então, esse é o conceito para a química. Para a física, para a ótica da dinâmica, a massa, ela representa para a gente a inércia, certo? Ou seja, quanto maior a massa, maior seria a nossa inércia. Vamos fazer um pequeno resumo sobre isso. Quanto maior é a massa, mais difícil é você modificar a velocidade daquele corpo. Então é só você imaginar uma caixa com 50 quilos, é algo que você com um pouco de esforço, você vai conseguir colocá-la em movimento, você vai conseguir quebrar a sua inércia, mas agora imagina uma caixa de 1 tonelada. Vê quanto de força você vai ter que colocar para colocá-la em movimento. Ou seja, a inércia dessa caixa de 1 tonelada é muito maior. É muito mais difícil você modificar a velocidade dela do que a caixa de 50 quilos. Passando-se à frente, e não mais ou não menos importante, a nossa lei da ação e reação. A lei da ação e reação, eu costumo sempre dizer que o importante para a gente não é só conhecer o princípio físico por trás disso aí, mas sim como acontece a ação e como acontece a reação. Lembrando que essas duas palavras estão falando de forças, ok? Então, o Newton ele traz para a gente que para toda ação sempre vai existir uma reação. Só que como é que vai acontecer essa reação? A reação ela vai ter que acontecer na mesma direção, porém no sentido oposto, com a mesma intensidade e sempre atuando em corpos diferentes. Então, se a gente dá um murro fraco na parede, a resposta que a parede vai dar sobre a nossa mão é uma coisa fraca, ou seja, o desconforto que a gente vai sentir na nossa mão é uma coisa pequena. Porém, se eu der um murro muito forte na parede, esse desconforto que eu sinto na minha mão vai ser muito maior. Como eu disse, a ação e reação, eles precisam ter a mesma intensidade, atuar na mesma direção, porém em sentidos opostos. E o mais importante, ação e reação sempre atua em corpos diferentes, beleza? Espero ter ajudado um pouquinho aí a vocês. Fica esperto, fica ligado, porque as leis de Newton vai cair no Enem. Cheiro para vocês e até a próxima. Obrigado, professor. E obrigado também a você, fera, que está aqui nos ouvindo. Se liga que na próxima semana tem mais um episódio para você mandar bem na sua prova do Enem. Até mais! Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem.